Muito obrigado, Jesus, pela semana que nos deu, pelas bênçãos recebidas. E agora, Pai amado, queremos continuar na Tua presença, com o estudo da Tua palavra. Pai querido, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, a Tua igreja, que ela possa ouvir, compreender a Tua palavra e sairmos daqui renovado e edificado por Ti. Eu te louvo e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu já convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, portanto, estão em pé, no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 36. Mateus 26, capítulo 36. Versículo 36. Mateus 26, versículo 36, que diz a palavra de Deus assim. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora você puder vigiar comigo? Vigie e ore para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos embora, e eis que o traidor se aproxima. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós sabemos, né, irmão, que a oração, ela é muito importante. Porque tem até um hino, né, que diz que o crente que não ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Mas é importante orar pedindo a vontade de Deus seja feito em nossa vida. Nós nem sempre, às vezes, oramos desta forma. Nós queremos, né, que muitas vezes a vontade de Deus seja feita no momento que nós oramos. Queremos receber do Senhor aquilo que nós precisamos na hora. Mas, como nós vamos alinhar o nosso desejo, a nossa vontade com o que Deus quer? Como aprendemos a desejar o plano de Deus para nós mais do que desejamos o nosso? Nós vemos aqui, irmão, que a oração ardente de Jesus no jardim do Getsemane é o modelo absoluto de total submissão. Porque nós vemos que aqui, que Jesus sabia que ele seria preso, torturado e morto. Como parte do plano redentor para o mundo pecador. Esse era o plano de Deus para esse mundo pecador, um mundo que estava sem esperança, um mundo que estava perdido no pecado. E o cálice que Jesus pede para o Pai para passar adiante, porque ele estava prestes a beber, era o cálice da ira divina.
por causa do nosso pecado, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Era esse o cálice que Jesus estava se referindo. E ele previu esse sofrimento, irmão, físico e agonia emocional da separação do Pai. É importante nós pensarmos um pouquinho aqui, irmão, nesse texto, que foi por isso que Jesus lhe pediu: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque estava sobre ele o pecado de toda a humanidade. Estava sobre Jesus a dor, o sofrimento, as lutas. E naquele momento que ele diz para o Pai: passa de mim este cálice, ele estava se referindo a este sofrimento, a essa dor. E a intensidade, irmãos, dessa oração, ela nos fornece um vislumbre muito grande, muito importante da humanidade e da humildade de Jesus. Ele não teria agonizado a este ponto se o castigo não fosse esse castigo penoso. Esse castigo que o profeta Isaías, lá em Isaías 53, eu até quero ler aqui, se os irmãos quiserem abrir comigo a palavra, podem abrir. Isaías 53, a partir do versículo 4, que ele diz assim, Isaías 53, versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 6. Que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse foi o castigo penoso que a palavra de nós diz aqui, que Jesus tomou sobre ele, aquilo que era para mim, que era para cada um de nós aqui. Mas Jesus, olhando para nós, ele levou sobre si todo o nosso pecado, todo o castigo e toda a dor. E nós, olhando agora para nós, irmão, para a nossa vida, eu e você enfrentamos muitas circunstâncias difíceis na nossa vida. Todos os dias, todos os momentos, nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldade e tantas lutas que nós enfrentamos todos os dias. E quando nós olhamos para a frente, olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus, nós vemos Deus nos dizer: filho, nesse casamento problemático, filho, ame o seu filho rebelde. Nós vemos Deus dizer para aquele chefe que muitas vezes fica pegando no pé do trabalhador, aquele chefe agressivo, seja generoso com esse chefe agressivo. E hoje nós vemos quantos casamentos, irmão, que estão sendo destruídos. Quantos casais não estão se separando porque não conseguem chegar a ter um diálogo?
casais não estão brigando, mulher sendo agredida. Quantos feminicídios nós estamos vendo hoje, por causa do casamento, com tantos problemas, com tantas lutas, dias após dia é agressão, são palavras agressivas, palavras ofensivas, e a pessoa chega a um ponto que ele não consegue mais, a dizer, não, eu não consigo mais viver com ela ou com ele, por causa que não tem mais um diálogo, não existe mais um amor dentro desse lar. Quantos irmãos, quantos pais não estão sofrendo hoje por causa de um filho que se revolta contra o pai, um filho que muitas vezes não quer estudar, um filho que acha melhor andar servindo ao mundo, viciado em drogas, perdendo a sua saúde, se distanciando da sua própria família. Perdendo a sua moral diante da sociedade. Quanta dor um pai, uma mãe não passa com esse filho. Mas a palavra de Deus diz, ame esse filho. Ame esse filho. Ou seja, Jesus diz, esteja investindo nesse filho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Porque foi esse o amor de Jesus para a humanidade. Ele olhando para a humanidade, ele não olhou para quem tinha muito valor, pouco valor, quem era isso, quem era aquilo. Não, Jesus olhou de uma forma geral para a humanidade, ele amou a todos. João 3,16 é muito claro quando Jesus diz, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É esse o amor de Jesus. Por mais que ele passou por tanta luta, por tanta agonia, por tanto sofrimento, a palavra diz que ele sofreu um sofrimento penoso, mas para nós dá vida e vida com abundância. E Jesus nos diz aqui para nós amar, mesmo com tantas dificuldades, amar a nossa esposa, ou esposa amar esposo. Com tanta luta, com tanta dor, ame seu filho, por mais que se revolta contra você. E Jesus fala, ame também aquele chefe, que é tão agressivo com você. Por mais profissional, competente que você seja, por mais um trabalho prestado, com muita responsabilidade, mas sempre você tem aquela pessoa que muitas vezes está ali no seu pé. Ou aquela pessoa que quer puxar o seu tapete. Aquela pessoa que quer te derrubar. Mas Jesus disse, seja generoso com isso. Seja generoso com esse chefe. Seja generoso com essa esposa ou com esse esposo e com esse filho. E a exemplo de Jesus, nós pedimos a Deus que nos passe também o cálice de sofrimento. Porque às vezes pode chegar assim, mas eu não suporto mais viver desse jeito com a minha esposa. Eu não quero mais viver. Eu sofro muito, passo noites sem dormir. E você, muitas vezes, você quer desistir da sua vida conjugal. Ou então, com aquele filho rebelde que você tem, que todos nós temos, mas muitos se rebelam contra o pai e contra a mãe. E nós pedimos a Deus que passe de nós esse cálice, que é um momento de tanta dificuldade e tanta luta. E seguindo o exemplo de Jesus, temos também de dizer que não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Para que nós venhamos caminhar na presença de Deus, para que nós venhamos obedecer a Deus, para que nós venhamos a receber de Deus o seu verdadeiro amor.
que Ele nos deu o exemplo. Ele nos deu esse exemplo tão maravilhoso para nós seguir, para nós obedecer e para nós ser bem-sucedido e abençoado na presença de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos andar sempre para o caminho fácil, o caminho bom, o caminho largo. Mas esse não é o caminho que Deus escolheu para nenhum de nós. Esse não é o caminho que Deus escolheu. O caminho fácil normalmente não é o melhor. Caminho que Deus escolheu para você. E eu gostaria até agora que os irmãos abrissem comigo aqui, logo na frente aqui, em Lucas. Lucas no capítulo 13. Nós vamos ler aqui 2 versículos. Lucas, capítulo 13. Ele diz assim: Jesus passava por cidade e aldeia, ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforce-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muito procurarão entrar, mas não conseguirão. Então Jesus aqui ele mostra e nos dá ao mesmo tempo um exemplo, que ele ensinava o caminho. Mas alguém chegou e perguntou: Senhor, são muitos ou são poucos? E ele então deu este exemplo. E o exemplo maior que Jesus nos deu está lá em João 14, versículo 6. Que ele diz: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós olhamos para Jesus e procuramos seguir o exemplo de Jesus, e o exemplo de Jesus ele nos chama muito a nossa atenção, porque nós deixamos de lado aquele caminho fácil, aquele caminho que muitas vezes te dá um grande prazer hoje, mas amanhã ele te traz uma tristeza para você. Traz para você uma dor muito grande. Mas quando olhamos para Jesus e nós procuramos seguir o caminho de Jesus, então nós vemos que o caminho que o Senhor nos fornece é o caminho da verdade. Porque ele diz: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E todos nós queremos ter vida, mas vida abundante, vida feliz, vida abençoada. E além disso, nós temos uma promessa de Jesus, que também nos deixou. E Deus, Ele quer que nós oremos, irmãos, sobre tudo. E nós oramos para a nossa família, e nós oramos pela nossa igreja, oramos pelo nosso pastor, mas Jesus disse aqui que Ele quer que nós oremos sobre tudo. Mas o desejo de Deus é que nós oremos conforme a sua vontade. Sobre aquilo que Deus quer. Por quê? Porque Jesus, ali quando ele orou, que ele viu o sofrimento, ele viu a separação do Pai, e que aquele castigo, ele era um castigo penoso para ele. Ele orou para Deus que tirasse dele, afastasse dele aquele cálice, mas que não fosse feito a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a nossa oração é seguir o mesmo exemplo de Jesus. É orar a Deus, mas que seja feita a vontade dele. Que a vontade nossa é sempre, às vezes, o nosso ver é o melhor. Queremos um bom emprego, queremos ganhar um salário bom, queremos comprar um carro novo, queremos ter uma casa boa. Isso não é errado, mas tudo no tempo de Deus. E Deus diz aqui que quer que nós oremos sobre tudo, mas que seja feita a vontade dele. Por isso é importante, irmão, nós
pedir a Deus que nos revele a sua vontade. Que nos revele a sua própria vontade, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. A vontade do Senhor, ela é justa e ela é verdadeira. E quando nós pedimos ajuda do Senhor para nós orar, então nós oramos de acordo com a vontade dEle. Por quê? Porque Ele é o caminho. Se nós andamos no caminho, nós somos submissos a Deus. A nossa prioridade é Jesus em nosso coração. Se Jesus está no nosso coração, nós oramos para que seja feita a vontade dEle e não a nossa vontade. As lutas, elas vêm. As lutas, elas surgem todos os dias. Irmãos, e as lágrimas às vezes descem. Porque isso nos entristece bastante. Acontece algo na nossa vida que nós não queremos que aconteça. Se separamos de alguém que não queremos se separar. Como Jesus, ele achou penoso que ia separar do Pai. Mas ele, em momento algum, Jesus disse que era fazer a vontade dele. Não, ele falou, faça-se a vontade do meu Pai. E quando nós oramos, nós se colocamos na presença de Deus, nós pedimos a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos. E eu peço desculpa, mas que eu estou um pouco meio gripado, às vezes a voz está um pouco meio rouca, meio fanhosa aqui. Mas que Deus abençoe, que Deus complete no coração de cada um dos irmãos aquilo que eu não pude completar nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos. Soberano Deus, nosso bondoso Pai, eu te louvo, Pai querido, já te agradeço por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu. Que teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento, venha completar em cada coração tudo que foi realizado aqui na manhã desse santo sábado, Senhor. A lição que nós pudemos ouvir, pudemos aprender de Ti, pudemos aprender de Ti também, Pai querido, com o nosso dízimo, nossa oferta, com os louvores que foram apresentados, meu Deus, e com a Tua palavra, Senhor, que nesse momento foi lida. Que são palavras, Pai querido, que são palavras vivas, são palavras que trazem nós alegria, que trazem nosso conforto, que nos orienta, que nos mostra, meu Deus, o caminho qual devemos seguir. Pai amado, que possamos sair daqui, Pai, renovado e edificado pelo Teu Espírito Santo. Eu oro e eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus.